Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma atividade do programa Pior Ano da Sua Vida de 2022 e nessa semana que começou no dia 4/7 de 2022, a tarefa foi para que a gente modelasse simplesmente a Moisés, das figuras mais extraordinárias da Bíblia. Está presente lá em Êxodo, e o livro de Êxodo é um dos livros que eu mais... Aliás, a Bíblia toda é interessante, né? Interessante não, é venerável, mas o livro de Êxodo é o livro que mais me chama a atenção pelos códigos, porque toda a origem, né? Tudo que acontece agora na nossa vida, que é baseada na vida de Jesus, que permeia o Segundo Testamento, tudo isso daí teve a origem no Velho Testamento, e no Velho Testamento, no livro de Êxodo, é que a gente tem, né, toda a saga do povo hebreu saindo do exílio, tem a volta, a saga, né, da travessia, primeiro a libertação do povo hebreu, né, capitaneado por Moisés, e depois toda a saga, né, do povo hebreu no deserto, também capitaneado por Moisés. Então a modelagem nessa semana é de simplesmente Moisés, e todos talvez conheçam a história dele, mas eu vou fazer aqui uma breve síntese, mesmo porque a modelagem é para a gente identificar uma característica ou características que a gente tenha visto no personagem e que a gente possa agregar para a nossa vida. Se eu for falar aqui dos códigos que eu peguei de Moisés, eu vou ficar algumas boas horas falando, mas o código que eu entendi, que eu captei vendo e lendo a vida de Moisés, foi o da persistência. Por que o da persistência? Porque da ida dele para a fuga dele, né? Após ele cometer aquele assassinato, quando ele viu, né, que os soldados egípcios, né, estavam castigando os seus irmãos, né, os irmãos de Moisés, que são os hebreus, que os soldados estavam castigando seus irmãos, ele fez um ataque, ele atacou o soldado egípcio, matou esse soldado egípcio, e por conta desse crime ele fugiu para o deserto, ficou escondido, né? E lá nessa fuga, ou nesse autoexílio, ele teve lá as experiências, né? Tem a passagem na Bíblia da sarça ardente, do graveto que virou cobra, enfim, aquilo ali foi a presença de Deus na vida dele, ou se comunicando com ele para que ele voltasse para o local onde os hebreus estavam escravizados e lá tentasse convencer o faraó, para que o faraó deixasse o povo hebreu ir para a terra prometida. Tem até uma passagem na Bíblia que diz que o Moisés, conversando com Deus, falou que ele não sabia falar, né? Ele não tinha aquela capacidade, a oratória, né? E só que Deus insistiu com ele para que ele fosse, e lá Deus agiria em Moisés e ele conseguiria passar toda a mensagem para o faraó, que era o pedido de libertação do povo hebreu. E com o retorno dele para o local onde os hebreus estavam escravizados, ele tentou convencer o faraó não o ouvia. Aí vem, né, as pragas, aquelas 10 pragas do Egito, gafanhoto, animais morrendo, infestação de sapos, depois de insetos, depois daquela doença de pele, enfim, foi uma sequência de eventos que, segundo
a passagem na Bíblia era Deus mandando as pragas para que o faraó entendesse a mensagem e libertasse o povo hebreu, né? E quem estava por trás de toda desse orquestramento, né, de toda essa capacidade de comunicação, de insistência com o faraó, era simplesmente Moisés. Então, esse processo todo de tentativa de convencimento entre Moisés e o faraó demonstrou uma capacidade muito grande de persistência, né, de manutenção de um propósito que ele foi entregue, e Moisés cumpriu com grande êxito o seu mandato, né? Ele recebeu um mandato de Deus, e que era para libertar o povo hebreu das garras, né, digamos assim, do faraó, e ele conseguiu com grande persistência. Então, o código que eu vejo nessa primeira etapa de Moisés, depois vem a etapa da travessia do deserto, a abertura do mar. Lá a gente enxerga outro código, né, que deve ser modelado também, que é o da manutenção da fé no Criador, que foi o Criador que o direcionou para a liberdade do povo hebreu, e depois na travessia do deserto ele teve que manter aquela palavra. Então, tanto é que ele fica 40 dias no deserto, né? E o povo hebreu perdeu a fé, perdeu a confiança nele, constrói aquele bezerro de ouro, e Moisés, quando volta, né, de novo, né, daquele período de isolamento, ele volta com os 10 mandamentos e destrói o bezerro de ouro e mostra para as pessoas que Deus nunca esteve distante deles. Aliás, o compromisso que deveria existir era que Deus fosse o único, não haveria espaço para adoração de ídolos, né? Tanto é que o bezerro de ouro é destruído, parte daquele bezerro de ouro, ou o resto daquele bezerro de ouro, revestiu a Arca da Aliança, né, que foi criada justamente para guardar as tábuas ou os 10 mandamentos, né, ou as tábuas que continham os 10 mandamentos. Então, para finalizar aqui o meu estudo, né, o que eu entendi nesse processo de modelagem de Moisés foi a manutenção da fé e a persistência. A fé e a persistência, esses são os dois códigos que eu trago para mim e compartilho com vocês sobre esse estudo e a modelagem de Moisés, tá? Tudo aqui de forma bem simplória, é o meu entendimento. Eu não tenho formação bíblica, eu apenas interpreto e passo para vocês aquilo que eu entendo que seja não é o correto, né? Porque o correto depende de cada um, mas é a minha interpretação dessa grande história, dessa grande saga, que é a saga de Moisés. Tá joia? Um grande abraço para vocês, até mais.